conosco o doutor Roberto Carvalho Santos, que é advogado especialista em direito previdenciário. Doutor Roberto, bom dia. Bom dia, Lino, bom dia, ouvintes. Tá tudo bem, doutor? Graças a Deus. Roberto, 31 de dezembro o governo editou uma medida provisória. Com essa medida ele modificou o cálculo da pensão por morte, do auxílio doença e algumas mudanças que mexem diretamente no bolso do trabalhador. Vamos começar explicando para as pessoas como eram calculadas as pensões antes dessas alterações previstas nessa medida provisória. Belino, desde abril de 95, as pensões elas correspondem a 100% da aposentadoria que o segurado recebia, ou se ele não estava aposentado, do valor que ele teria direito a receber se estivesse aposentado por invalidez. Então sempre foi assim. Então se a aposentadoria que o segurado recebia era de R$3.000, se ele falecesse, a viúva, né, os filhos, aí os dependentes, previsto lá no artigo 16 da Lei 8.213, recebiam 100%, que era divididos em cotas iguais entre esses dependentes. E isso era lei? Isso previsto na Lei 8.213, que foi alterada em 95, passando a ter esse cálculo de 100%. Bem, essas mudanças agora foram estabelecidas por medida provisória. Medida provisória assinada pela Dilma Rousseff, com a presidente da República, mas que tem força de lei. Quer dizer, já está valendo, algumas regras já vão passar a valer agora dia 14 de janeiro, mas basta aí o Congresso tem o poder de converter ou não essa medida provisória em lei ordinária. O Congresso pode aprovar ou rejeitar? Pode aprovar ou rejeitar, alterar alguns itens, mas essa medida provisória, ela tem força de lei, mas ela tem um prazo de validade. Se ela não for convertida em lei, ela perde a sua eficácia. Está valendo? Tá valendo. Ela foi editada 31 de dezembro, mas já está valendo. Isso. Algumas das regras vão valer a partir de 14 de janeiro de 2015 e as outras no dia 1º de março de 2015. 14 de janeiro, depois de manhã, tá? Depois da manhã. Muito próximo. Então, Alberto, como é que vai ser o cálculo das pensões por morte a partir de agora dessa medida provisória? Olha, a pensão então passa a corresponder a um coeficiente de 50% da aposentadoria. Então, se a aposentadoria é de R$2.000, os dependentes vão fazer jus a R$1.000, 50% do valor da aposentadoria, mais 10% para cada dependente. Então, exemplo, se um sujeito faleceu, se um segurado faleceu e deixou uma viúva, essa viúva vai ter direito a 60%, 50% mais 10%. Então, se a pensão era de R$2.000, ela vai ter direito a R$1.200, né? Ela vai receber aí 60% desse valor. Se tiver, por exemplo, 2 filhos mais a viúva, a pensão vai corresponder aí 60%, 70%, 80% do valor da aposentadoria. 10% para cada filho menor. Para cada filho, não menor do ponto de vista civil, menor do ponto de vista previdenciário, que é menor do que 21 anos. Então, aquele dependente menor de 21 anos vai ter direito também a uma cota de 10%, além dos 50%. Mas com limite de 4 filhos. Se tiver 5 filhos, por exemplo, não tem direito a 110%. 100% é o limite máximo. 100%. Do valor da aposentadoria. Roberto, vai passar a existir prazo mínimo de casamento ou união estável para gerar o direito à pensão por morte, vai? Zelino, essa é uma das alterações mais substanciais. Antes, se uma pessoa casasse e falecesse daqui a 3, 4 meses, a viúva ou até mesmo o viúvo, o companheiro ou a companheira, também no caso da união estável, a relação homoafetiva também está dentro desse critério, já tinha direito à pensão. Não havia prazo. Agora tem que ter o prazo mínimo de 2 anos de casamento e 2 anos de união estável. Então, exemplo, se uma pessoa casa e vem a falecer 1 ano e 11 meses após o casamento, a viúva não vai ter direito a absolutamente nada a título de pensão, nem o companheiro ou a companheira. É justo isso na sua avaliação? Eu acho totalmente injusto, porque você não tem, a morte é um fator completamente imponderável, um risco, né, na sua mais literal acepção da palavra, né, um dos riscos que você absolutamente não tem como
prevê. Então, esse prazo de 2 anos, a meu ver, vai ser discutido no Supremo Tribunal Federal, porque inclusive viola a própria legislação constitucional, a nossa Carta Magna, que preserva o casamento, o instituto do casamento, da união estável. Então, você estabelecer esse prazo mínimo de 2 anos, você está presumindo que as pessoas estão casando, uma pessoa, por exemplo, doente, está casando, para gerar um direito à pensão por morte. Quer dizer, uma presunção, a lei estabeleceu uma presunção de má-fé, né? Que o sujeito ali que já está numa situação de incapacidade, ele vai casar para gerar uma pensão. Isso é completamente absurdo. Então, é uma regra que pode ser perfeitamente questionada na justiça e que eu acho que vai gerar muita polêmica do ponto de vista da violação aí ao Instituto do Casamento e da união estável. Roberto, vamos deixar claro aqui para o ouvinte, a regra que estava em vigor era de que para gerar direito à pensão por morte, bastava o segurado ter o vínculo com o INSS. É isso mesmo? Exatamente. E agora, hein? Agora passa a exigir alguma carência, um número mínimo de contribuições, como é que é? Sim, veja, Lino, tem 2 situações diferentes. O casamento, união estável, a pessoa tem que estar no mínimo 2 anos casada, para ter o companheiro ou a companheira, o cônjuge, ter direito à pensão. Mas uma outra exigência que foi criada é a carência. O que é carência? O tempo mínimo de contribuições. Então, a pessoa tem que ter no mínimo 24 contribuições para gerar direito à pensão por morte. Então, exemplo, uma pessoa começou a contribuir com o INSS, tem um filho de 2 anos de idade e vem a falecer em razão de uma doença. Não vai gerar direito à pensão se ele não tem as 24 contribuições. Então, essa é uma situação que vai gerar também muita injustiça, porque a data da morte você não tem como prever. Só para você ter uma ideia, para auxílio doença, aposentadoria por invalidez, são 12 contribuições. Para pensão por morte vão ser 24 contribuições mensais. E muita gente vai ficar desamparada. Inclusive incapazes, pessoas absolutamente incapazes, crianças, menores, a viúva, etc. A única exceção que aí não vai exigir essa carência se a pessoa morreu em razão de uma doença ocupacional ou acidente de trabalho, ou se ele estava no gozo de uma aposentadoria por invalidez ou auxílio doença. Então a lei passa a exigir 24 contribuições, e antes não havia essa exigência de carência para pensão por morte. Essas situações que nós estamos citando aqui seguramente vão alcançar muita gente, né? Muita gente. Quer dizer, aí já fica aquela questão. Antes, se você era segurado do INSS, bastava uma contribuição, se você viesse a falecer, os seus dependentes já faziam jus à pensão por morte, desde que você mantivesse a condição segurada. Agora vai ter que ter no mínimo 24 contribuições. E aí é uma situação difícil, porque ninguém sabe a data da morte. O Roberto falando dessas coisas, por último agora falou a respeito dessa carência, no mínimo 24 contribuições, mas há o outro lado também. A pensão para o cônjuge e companheira passa a ter prazo de validade. Elas deixam de ser vitalícias. Vitalícia, ou seja, para o resto da vida. Exatamente. Vamos explicar? Essa é uma mudança também que realmente era muito polêmica. Realmente a lei, ela previa, se uma pessoa tivesse 20 anos e tivesse uma esposa de 21 anos e falecesse, essa esposa de 21 anos recebia pensão pelo resto da vida. Agora o cônjuge ou companheiro, ele vai receber a pensão de acordo com a expectativa de vida que ele tiver. Então, exemplo, vamos dar alguns exemplos para facilitar para o ouvinte. Se ele tem menos, se o cônjuge ou companheiro que sobrevivente tiver menos de 21 anos, vai receber a pensão só durante 3 anos. Só durante 3 anos. Se tiver menos de 21 anos, o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Se tiver de 22 a 27 anos, vai receber 6 anos. Se o cônjuge ou companheiro dependente tiver de 28 a 32, 9 anos. Aí vai vendo uma tabelinha. De 33 a 38, 12 anos. De 39 anos a 43, 15 anos. E só vai ser vitalícia se a companheira, o companheiro ou o cônjuge tiver mais do que 44 anos. Então, se tiver menos de 44 anos, de acordo com a nossa tábua de mortalidade atual, a pensão vai ser temporária. Ela vai variar do prazo de 3 anos até 15 anos.
Se tiver mais do que 44 anos, aí sim a pensão será vitalícia. Agora uma pergunta aqui também que vai abranger gente pra caramba. Essa alteração vale para servidores públicos? Também vai valer para os servidores públicos. Foi alterada a Lei 8.112, mas no âmbito federal. No âmbito estadual e municipal, as legislações elas vão precisar ser alteradas, se houver o Poder Legislativo assim deliberar. Mas no âmbito federal já está valendo, já vai valer essas regras a partir de 1º de março para os servidores públicos federais também. Ou seja, as pensões para quem tem menos companheiro ou companheira, cônjuge, menos de 44 anos, não são mais vitalícias. Roberto, essa medida provisória tem muita coisa que a gente gostaria de esclarecer, mas vamos falar mais depois? Vamos falar, estou à disposição. Né? Existe muita coisa, por exemplo, o cálculo de auxílio-doença. Atualmente, aliás, até 31 de dezembro, as empresas pagavam 15 primeiros dias de afastamento, agora mudou. As empresas vão ter que pagar os 30 primeiros dias, então é mais um ônus para a empresa. O auxílio-doença, ele passa a ter uma limitação baseado nos últimos 12 salários de contribuição. Então são muitas alterações que realmente merecem uma maior reflexão. Vamos falar disso então oportunamente. Obrigado pela visita mais uma vez, Roberto. Bom dia. Um grande abraço. Senhor Roberto Carvalho, olha o telefone do escritório do Dr. Roberto, se você está precisando de informações, 3271-3009.